Olá, personas! Muito bem-vindos a mais um Serestolcast. E no podcast de hoje daremos nossas opiniões sobre a sucessora de Game of Thrones, House of the Dragon. Prepare-se, amigo ouvinte, para as frases do quiz. Será que até o final do programa você adivinha de que personagem ela é? Meu nome é Frâncio e a sucessão será contestada. Facas surgirão. Eu sou o Osmio e os sonhos não os fizeram reis. Os dragões, sim. Você tem 15 mil e-mails não lidos. Ai, que loucura! Ai, que absurdo! E sim, meu caro padre. Ninguém vai entender essa piada. Meu caro padre Bolsonaro. Pra quem não entendeu a piada, acesse o Twitter. E sim, meu caro Franz, hoje faremos tudo sobre a não, definitivamente pra quem tava lá, não era nada divertida, Dança dos Dragões, de House of the Dragon, sobre a segunda metade da temporada. Lembrando que nós já falamos sobre a primeira metade, mas antes disso, faremos sobre o tema dos nossos últimos programas, que foram sobre o Senhor dos Anéis e os Anéis de Poder. Se você não quiser ouvir os e-mails, pule para 4 minutos e 25 segundos. Então, se você quiser o seu comentário ali daqui, não esqueça de nos mandar mensagem para Seriestow nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram, seriestow@gmail.com, que é por e-mail, ou ainda, você comenta normalmente no YouTube, em qualquer canal, Seriestow, Seristowcast. Se for sobre o tema do último programa, melhor, mas fale o que quiser. Exatamente. Então vamos aqui para o nosso primeiro tweet, que foi de quem? Jonathan Brito, que disse o seguinte: confesso que, ao reassistir os episódios de Anéis de Poder após o fim da temporada, me deixou com um sentimento semelhante ao que eu tive quando terminei a releitura de O Silmarillion pela segunda vez. Pra quem não sabe o que é O Silmarillion, é o livro que conta, assim, o passado lendário do mundo de Senhor dos Anéis. E eu e o Heredinho conversamos um pouquinho sobre durante o podcast. Gostei e entendi muito mais pelo simples fato de já saber como tudo culmina. Eu, particularmente, também fico com vontade de reassistir, não sei se foi a mesma coisa pro Franço, não pra entender mais nem nada, mas pra ver como Sauron influenciou todas as questões da série, sem a gente saber que ele era o Sauron. E agora, sabendo que o cara era o Sauron, reparar como que ele foi agindo. Eu acho que isso pode ter alguns detalhes aí que a gente perdeu. Não tive essa vontade, mas realmente eu espero, né, que deixe pra você ver outras coisas, né? É que, assim, falta-me tempo, né, pra reassistir e vontade também. Então, não vi. Mas sim, foi você que gostou tanto, França? Então, foi o que mais gostei, mas eu não reassistiria, por exemplo. Tem coisas que é pra você ver só uma vez, ou daquilo. É verdade. Mais um tweet de Gabi, @Gabi 1989, em 1989, ano histórico da derrubada do Muro de Berlim. Obviamente, acho que não tem nada a ver com Nossa, foi longe, hein? Acho que a pessoa que realmente não se preocupou com isso. Acho que ela nasceu nesse ano, talvez. Talvez. Então, se foi, parabéns. Jesus. Olha, não é engraçado como em Anéis do Poder, tanto Sauron como a própria Galadriel se corromperam a partir da ideia de curar o mundo? Lembra até uma coisa meio... Vários vilões, só assim. Darth Vader queria curar Padmé, ferrou tudo. O Senhor do Fogo, Sozin, em Avatar, queria compartilhar a grandeza da Nação do Fogo, explodiu guerra. Ou seja, se a pessoa vem com esse discursinho, você já sabe que, né? Porque as pessoas não vão salvar o mundo, né? As pessoas vão sangrar o mundo. Mas eu acho interessante, como a gente falou isso durante o programa, né? Quanto o mal foi contaminando a Galadriel também. Que o próprio Adas, um personagem maneiríssimo, ele fala isso, né? Durante aquele discurso complicado dela. A Galadriel é supremacista, exatamente. E eu espero que na próxima temporada desconstruam. Mesmo que pareça que no outro episódio ela já tava muito mais centrada, né? Eu quero ver... Eu acho que eles só vão continuar, viu? Acho que a evolução dela foi essa coisa meio rápida, meio torta. Não é um detalhe não tão muito bom, mas... Teve uma grande mudança de atitude, meio que, sei lá. Então, temos que esperar pra ver o que vai acontecer. Mas, enquanto isso... Dito tudo sobre os Anéis de Poder, agora falaremos sobre o poder dos dragões. E sim, senhoras e senhores, estamos aqui, juntos e Sharonal, dessa vez para falarmos tudo sobre os 5 últimos episódios da primeira temporada de House of the Dragon, essa série prequel de Game of Thrones. Comentamos tudo sobre o começo da temporada. A gente teve, o Fran sabe, mas enfim. Tivemos podcast de expectativas, falamos sobre Game of Thrones, falamos sobre os 5 primeiros episódios da série. Então tudo isso vai estar aqui nos links e na descrição e na playlist. E aqui falaremos sobre os 5 últimos episódios.
esqueceu, né? Faltou coisa, no caso. Faltou, isso é verdade. Teve vídeo sobre o primeiro episódio e teve vídeo sobre o último episódio também, feito por duas pessoas diferentes. E tem shorts também, inclusive. Teve várias coisas. Então, se você quiser saber mais sobre a opinião do Osmo, especificamente sobre o final, a gente vai comentar aqui, obviamente, mas se é o formato de vídeo, tem lá no Série Stone, canal principal. Exatamente. Então, meu caro Franz, acho que a gente pode seguir um modelo similar ao que foi o último programa, onde nós gastamos ali os nossos 5, 7 minutos, mais ou menos, assim, um pouco mais, um pouco menos, relembrando e debatendo um pouquinho sobre cada episódio, sendo que a gente com certeza vai dedicar mais tempo ao episódio 9 e com certeza ao episódio 10, né, que foi a conclusão da temporada, né? Mas acho que é importante nós lembrarmos um pouquinho sobre os episódios anteriores, 6, 7 e 8 também. The only thing that could tear down the House of the Dragon was itself. Começando então pelo 6, a princesa e a rainha. E uma curiosidade aqui, se eu não me engano, o conto original, o nome original do que seria ali o período de House of the Dragon que o Martin retrataria, seria a princesa e a rainha. O nome original. De como se referiria, entendeu? Entendi. Por causa dessa questão aí da Alicent da Rhaenyra. Exatamente. Mas, pra mim, o episódio 6 é o pior da série, já deixo isso bem claro. Você acha pior que o 2? Eu acho. Eu não concordo. Eu acho que o salto temporal prejudica ele. Então, nós não vemos nada do Harry. A gente tem spoiler no podcast, inclusive. Esqueci de comentar, né? Mas spoiler de tudo. Não dos livros. Tudo que a gente viu nessa primeira temporada. Então, a gente não viu a relação com o Harry. Ele já morreu nesse episódio. A Lena também. A Lena. Então, a gente viu que ele tinha 3 filhos com a Rhaenyra nesse meio tempo, que a gente nem sabia que eles tinham uma relação, né? Quem viu a série. E depois ele já morreu, a Lena já morreu. Então, foi um episódio super corrido. A gente teve aquelas cenas cortadas do Daemon. Teve a cena cortada do Daemon, talvez bissexual. E também teve a cena dele consolando as filhas. Então, ele ficou meio mal pai, né? Talvez tenha sido essa a intenção realmente. Mas foi muito corrido, né? Esse episódio. Sim. E eu acho que foi um problema. Mesmo que eu tenha gostado da Alicent, da Olivia Cook, principalmente, eu acho que é o pior episódio pra mim. Mas foi justamente o episódio que girou muito em torno de maternidade e paternidade, né? Teve o discurso do Larys, a participação dele toda no episódio eu achei bem bacana. Mas, em contraponto, eu também concordo com você. Eu acho que foi, assim, um pouco corrido. Não achei tão problemática esse salto temporal, mas eu conheço que ele foi truncado em muitas partes. Eu lembro que quando a gente assistiu o episódio, né? Que a Alicent em especial, achei que ela estava muito distoante do restante do pessoal. E o próprio Martin comentou que inicialmente pensou-se em 13 episódios para a série, alguns episódios mais mornos, focados nesses desenvolvimentos e mostrar alguns certos personagens, mas a série preferiu o caminho de 10. A série preferiu correr muito rápido, né? E a gente estava falando, né? O último podcast foi sobre Anéis do Poder, que a grande crítica foi que estava muito devagar, né? Engraçado, né? As duas foram bem diferentes e a gente viu qual teve um hype muito maior, né? A série que foi muito mais rápido. Eu até pensei esses dias, parafraseando uma frase muito famosa, sempre busque o equilíbrio, mas se você tiver que escolher entre uma das duas coisas, principalmente se você está pensando em hype da internet, escolha ser muito mais rápido, né? Do que ser lento. A gente viu o que aconteceu entre Anéis do Poder e House of the Dragon, né? Nesse sentido. Sim. Vamos avançar para o episódio 7, Driftmark. O episódio ali do velório da Lena, né? Reuniu todo o pessoal ali em Deriva Marca. A gente nem sentiu a morte dela, mas tudo bem, já morreu. A morte dela eu achei emocionante. Mas a personagem era muito... Que ela pede pra Veigar matar ela, a Veigar obedece. Vamos falar sobre Veigar mais depois, né? Exato. Mas tivemos então ali todo o elenco reunido em Deriva Marca. E uma pedra boa que eu vi no Twitter, que uma coisa Rhaenyra e Aemond têm em comum. Roubaram as montarias da falecida durante o velório, que a Rhaenyra pegou o Daemon e o Aemond a Veigar. Eu demorei a entender, gente. Demorei, mas... Mas foi um episódio bom. Foi um ótimo episódio. Marca. Mas o que Rhaenyra não conseguiu na sua adolescência, conseguiu agora. Mas eu achei bem broxante, na realidade. Que tava tudo escuro, né? Acho que esse foi o episódio mais escuro da série. Muito escuro. E eu não senti um tesão, realmente, não senti. Eu ia falar tensão, mas eu acho que faz mais sentido o outro. O melhor momento, eu acho, do episódio foi Aemond e Veigar. Essa dupla que vai causar os 7 reinos. Olha, ele domando a Veigar foi muito bom. Eu passo até o 10º episódio, eu passo pano pra Aemond, porque ele não fez nada de errado. Ele só foi lá pegar o dragão. Assim, eu acho certo. Assim, ele depois ia atacar uma pedra ali na galera, era bem mancada. Mas aí não precisava. Mas ele foi ali atrás do dragão, que tava todo mundo zoando ele por causa do porco. Até depois, ainda zoavam ele por causa do porco.
Então, eu achei uma ótima cena. E depois da cena lá da treta, né, da Where is Duty, Where is Sacrifice, uma coisa meio The Crown, da Alice, é ótima. A atuação é ótima. Emma Darcy também tá muito bem na cena, então... A Rhaenyra responde. Episódio. Agora eles veem você como você realmente é. E tem a cena da Rhaenys e do Corlys, né, também nesse episódio, falando sobre os dois, sobre a ambição de poder do Corlys, que também é bem interessante, né, que custou a vida dos dois filhos, que inclusive o do Laenor esqueceu, né, que Nossa, ele morre, verdade. né, no sexto, e não morre. Aspas, né, o que não acontece no livro, né, porque no livro todo mundo que tem ali um pé no LGBTQ morre, né. Em todas as O Martin tem alguma coisa aí. E nesse caso permaneceu vivo, né? O que talvez gere complicações no futuro, porque ele tem um dragão ainda que meio que existe. Mas House of the Dragon tá dando mais Mas eu acho rateadas. que eles vão passar por cima disso. Vão. Mas eu gostei da mudança. Gostei, pero não muito. Mas vamos falar sobre isso futuramente. Sobre Rhaenyra, sobre essas questões de poder. É bom, mas não vamos. E o episódio 8, pra mim, é meu preferido. O Rei das Marés. Eu acho ótimo esse episódio, ele começa com mais um salto temporal, né? Mas esse eu acho que foi menos perceptível, porque ficou mais ou menos a mesma coisa, só que sem o Corlys e o Corlys morrendo, né? Que gerou tudo isso, o Viserys, nossa, completamente necrosado. Foi nesse episódio que a gente teve o elenco definitivo já. Foi nesse episódio, tivemos a troca de tudo. Não, inclusive, Franz, que eu ia falar, foram 3 episódios, e também a ação acontece com os últimos 3. Mas é curioso, apesar de algumas críticas que as pessoas fizeram ao ator do Aegon, principalmente, esses novos filhos da Alicent, né, a versão definitiva, tomaram totalmente a cena. Parece que eles estão a temporada inteira. São personagens que não existiam nos primeiros episódios. O Aemond, inclusive, toma a idade, porque ele parece mais velho que a Alicent. Sim. É que a Olivia Cook é tipo 1 ano mais velha do que o Aegon. O ator do Aegon, tipo, alguns poucos do que o Aemond. Mas a gente aceita naquelas. The only thing that could tear down the House of the Dragon was itself. Aceita, porque eu gostei do ator que faz o Aemond. Sim. Acho que ele tem aquele biquinho. Ele manda bem. Mas é um bom ator. E, assim, pra mim, esse episódio é o melhor no sentido... Até vendo o nono e o 10º. Ele é muito interessante sobre tratar sobre família, sobre o Viserys, que ele era um... Ele era um péssimo rei, mas era um bom homem. Pela democracia, não. Democracia. Diplomacia. Democrata não era. Pela diplomacia que ele acabou gerando um caos, né? Sim. Era abafando tanto pela diplomacia que chegou uma hora que não dava mais, né? Ele tentou... E na série ele quase conseguiu. Eu gosto muito desse episódio até a parte final. Porque de ser tudo fruto de uma confusão, aí eu acho bem ruim. Mas, geral, assim, o episódio como um todo, eu acho bacana. The only thing that could tear down the House of the Dragon was itself. Na minha opinião, inclusive essa cena merita ao Matt Smith, porque não era uma cena que estava prevista no roteiro. Foi um improviso do ator, que a coroa realmente caiu, foi um improviso dele. E pra mim, é uma das melhores cenas do universo Game of Thrones e House of the Dragon. E engraçado, né, que foi eu não sei se eles gravaram depois e acabou gerando, porque quando ele vai dar a coroa pra Rhaenyra, é um elo, né, desse meio tempo. Porque... A gente vai falar ainda sobre o 10º episódio, mas dá pra você comparar e o que ele tá pensando na hora. Muita gente acha que se ponderou se ele assumiria a coroa pra si, né, depois. Exato. Distantes. Mas sério, você vê o Viserys, ele escolheu parar de tomar o leite de papoula, se roendo de dor e acabar por causa da doença. A caminhada dele, ali, aquela pessoa pequena, caquética, é uma das coisas mais épicas de Game of Thrones. Porque uma coisa que House of the Dragon faz muito bem, apesar dos seus erros e acertos, é o tema família. Essa série é sobre uma grande família, em briga. E o Viserys é um dos melhores, se não for o melhor personagem dessa temporada, porque ele evoca muito esse tema. Apesar dos seus erros, ele tentou ser o melhor pai que podia pra Rhaenyra, também vendo os erros que ele cometeu enquanto esposo da Aemma. E ele e o Daemon, com essa relação complicadíssima, sim, você vê ali uma cena que, apesar de tudo isso, eles ainda se amavam. Eu acho que essa série, né, agora pensando no geral, a gente ainda vai falar sobre os outros, mas pensando no geral, o grande acerto dela, eu acho, tá nos personagens, assim. Como eles tratam as lacunas do livro pra completar. A gente ainda vai falar um pouco sobre suavização, mas no sentido de desenvolvimento dos personagens da série, eles são muito bons. A Alicent é muito boa, esse negócio de uma mulher que sempre foi
castrada socialmente, ela tinha que ser a perfeita, a mulher do lar, né, conservadora, né? E ela vê a Rhaenyra que não corresponde exatamente isso e tem uma espécie de inveja, e ali dela, principalmente nos primeiros episódios, né? E depois ela se revoltando enquanto é isso, mas ao mesmo tempo ela gosta da Rhaenyra. E o Daemon, que ele gosta do irmão, mesmo que ele perceba que ele não é um bom rei. O Viserys, né, o Osmer que já falou aqui, e a Rhaenyra, né, de que o quanto ela se liberta disso, em certos modos. E ela, na série, ela tem um papel muito mais diplomático e democrático, no sentido, né, de não matar o Laenor, né? Então ela ajuda ele a fugir, né? Então personagens são muito interessantes, né? The only thing that could tear down the House of the Dragon was itself. E essa questão pra provar, muita gente ficou revoltada, né, com o final, muita gente também não gostou do episódio 9, enfim. Mas pra provar que a série, ela se mostrou. O Viserys, o próprio Martin disse que o Viserys da série é melhor do que o dos livros. Uma opinião do Martin, não sou eu que tô falando isso. E a amizade Rhaenyra e Alicent não existe. E fogo e sangue. E é uma das melhores coisas dessa série. Como apesar de tudo, lá no 10º episódio a gente vai ver a folha do caderno de Dorne com a pintura da Nymeria e os 10 mil navios, sabe? É uma coisa tão pequena, mas tão forte. Exatamente. É interessante, assim, como a série tem substância. Além da treta, a treta é bacana também. Sim. Né? Mas ela tem substância. E aí ela consegue, assim, não ser um produto. Ela é um produto, mas um produto Game of Thrones. Acho que ela consegue passar a série, não em qualidade, mas de não ficar amparada na série original a todo tempo. Então ela cria uma poderia ser, como muitos spin-offs ou séries derivadas, etc. que for, sobreviver de referências. Referência pra cá, referência pra lá. Fica mostrando, sabe? Como se ela estivesse mostrando, como se ela quisesse mostrar Stark toda hora. Coisa assim, pra mim, sabe? O maior problema da série é quando ela tenta se amparar na série original, que é a profecia. Mas aí você já comenta no 10º episódio. Eu não concordo tanto, mas eu vejo que tem esses problemas. Mas vamos avançando, então, para o episódio 9 de Game of Thrones, não, de House of the Dragon, que é o Conselho Verde. Um episódio sem Rhaenyra, sem Daemon, onde tivemos ali a maior conspiração. Temos o golpe, né? O golpe tá aí, e no caso, golpe que nem aqui golpe não queria, que, né? parando pra pensar, é legítimo. O próprio Otto fala. O Aegon foi coroado com todos os símbolos de legitimidade. Ele tem a coroa do conquistador. Legítimo. Não, mas você vê que... tanto que a Rhaenyra... Isso simbolicamente, né? Simbolicamente. Exato. Ele se senta no trono. Ele é lembrado como rei, a Rhaenyra não. Então um golpe tem essa cara de legítimo. Porque ele tem o trono do conquistador, ele foi ungido por um septão na frente de milhares, ele tem a coroa do conquistador, a espada do conquistador. Então é tudo muito bem orquestrado. E aquela corrida, né, de um lado a Alicent tentando ali conservar a vida da Rhaenyra e do Daemon, apoiando o golpe. Mas também com aquela desculpinha dela toda. No sentido, eu acho que o Darth vai falar de suavização. Na série, o lado dela não foi muito golpe, né? Porque ela acreditava nisso. Eu acho que golpe mesmo é o Otto. Era mais interessante nesse sentido. Então, vamos falar sobre suavização aqui? Então vamos. Acho que é o momento. Eles suavizaram algumas coisas, né? Principalmente pro lado da Rhaenyra. Exato. Mas tá na Alicent, por exemplo. A Alicent, não que no livro seja melhor, tá? Mas na Alicent, no livro, ela tem essa questão de muito mais roubar o poder pra família dela. Aqui, ela tinha isso talvez antes, mudou, e depois ela achou que era realmente isso, né? Pelo menos eu acho, de que ela realmente achou que o Viserys, no fim da vida, tava falando do Aegon, filho dela, né? Então tira essa questão pelo poder e joga muito mais na mão do Otto, isso também lá nos primeiros episódios, né? Ele jogando ela, né, pro Viserys, etc. The only thing that could tear down the House of the Dragon was itself. Sabe o que eu acho que é isso? O que a gente esperava, até lembra do nosso podcast Expectativas, de que as pessoas tomariam partido por um lado ou outro, e que isso seria possível também porque, apesar desses debates jurídicos sobre legitimidade, que não entra aqui no caso, ambos os lados têm muitos erros. Rhaenyra comete muitos erros. Já nessa fase. O Aegon, Aemond, todos cometem erros. Então você abraçar quem você acha que é mais correto. A série aqui, na minha opinião, e pelo caminho contrário. Então ambos os lados, eles tentam evitar a treta. A Rhaenyra, ela tenta, olha, não vamos fazer guerra. A Alicent, mas não vamos. Então, em vez de intensificar os erros,
A série, como a gente vem falando, nem assim suavizou tudo isso. A diplomacia. Por exemplo, a Rhaenyra só irá atacar quando alguém atacar. Sim, é coerente. É que eu acho que a série fez isso para que as pessoas pudessem tomar um partido. Talvez se fosse algo 100% fiel, a série conduz muito mais pro lado da Rhaenyra, exatamente. Então a própria Rhaenys não tacando fogo. Isso você compra o lado dela. Ou ela é boa, ela não matou as pessoas. E você começa a imaginar. E se fosse fulano no lugar dela, faria isso? Exato. E até o Daemon foi um pouco suavizado. Assim, mais ou menos. Foi. Mas foi. Ele fazia coisas piores no livro, né? É que eu acho que a preocupação deles era se eles mantivessem tudo, as pessoas ainda iam conseguir se identificar. Porque, por exemplo, Game of Thrones. Nós tínhamos a Casa Lannister, onde vários membros faziam coisas terríveis. É um fato. Mas nós tínhamos, por exemplo, Robb Stark, você podia torcer pra ele. A Daenerys também era uma pessoa do bem. Pra quem torcer, né? Exato. Já House of the Dragon não, são só 2 lados. Se os 2 lados são terríveis, como você vai torcer pra alguém? Mas algumas mudanças eu curto, assim. A mudança, por exemplo, do parto... No parto não, né? Porque ela perdeu o bebê ali num aborto espontâneo, né? A Rhaenyra, num parto adiantado. Eu gosto mais da cena da série do que a cena do livro. Eu acho que a cena do livro, ela era muito a mais, assim. Ela, tipo, culpando o filho, né, pela situação da morte do pai dela, de roubarem o trono, e ela meio que falando que o filho era um monstro e tal, né, e querendo que ele saísse. Lá, na série, eu senti que era uma coisa mais humana. Ela passou por um grande estresse e ela queria ali que o filho viesse, né, mesmo ela sabendo que naquele tempo, né, ele ainda não estaria preparado, né, pra um parto, né. Então, eu achei melhor do que o livro nesse sentido. Também acho. E a questão da Alicent também, mesmo sendo uma mudança grave, e como a gente já conversou em off, não existe problema ela querer o poder. A série deixa você querer o poder como se fosse nossa, você é uma pessoa horrível. Não é, gente. Então vamos falar da profecia, né? Que eu acho que é o grande, pra mim, é o problema no sentido... Eu gostei da profecia. Vai lá ver meu vídeo do primeiro episódio, eu elogiei, falando, tá pisando em gote, tem que pisar mesmo. E, sim. Né? Porque é aquele negócio falando sobre o príncipe prometido. Então, no primeiro momento eu não percebi isso, mas ao longo dos episódios, e principalmente vendo o 10º, que ele cita a profecia novamente, a Rhaenyra, ela ficou mais do bem, mais pacífica, por causa dessa profecia. Então ela tem que unir os reinos, então ela não pode só querer o poder. Ela tem que ter uma justificativa filosófica, uma justificativa humanitária. E eu acho que tem que normalizar, as pessoas têm que querer o poder mesmo. Porque igual, em Game of Thrones, a Daenerys queria o poder. Ela era uma pessoa má. Exato. Já virou, mas... Você tem que governar quem não quer o poder. Eu acho que você tem que querer o poder pra você mudar, né, as coisas. O problema é que usar da justificativa do poder pra fazer várias outras coisas, né? Exato. Mas na série, eu acho que essa questão da democracia... Nossa, a democracia tá na minha cabeça, né? Você tá muito democrata esse podcast. Mas a profecia, candidato ela tá ali. Ela tá ali. Ninguém vai entender essa piada, mas candidato Pato. A profecia tá ali pra suavizar, né? A questão da Rhaenyra e querer o trono. Mas ao mesmo tempo que eu concordo com você, ao mesmo tempo que essa questão foi um pouco complicada, na minha opinião também, a gente consegue ver que a temporada, eu espero que seja isso, já partindo por um pouco de teorias, e também partindo pro episódio 10, né? Após o aborto dela, após a morte do Lucerys, que nós vamos falar um pouco mais, mas que a temporada pode ter conduzido a Rhaenyra para que ela comece a fazer as maldades que ela fará. Então, em vez da personagem já ter uma violência, uma sanha pelo poder que a Rhaenyra dos livros tem intrinsecamente a ela, a série fez essa temporada como evolução. Então, a temporada que vem é fogo e sangue. A mulher vai fazer e vai acontecer. Mas por que ela vai fazer acontecer? Porque justamente a gente teve essa temporada inteira dessas questões. Ela lidando com a rejeição do pai, ela lidando com essa questão da usurpação, o filho dela morrendo. Então, ao mesmo tempo que eu acho que é ruim, eu também acho que é bom, porque não é igual em Game of Thrones, onde a Daenerys teve uma chave virada. A gente viu a Rhaenyra. Agora vai ser uma chave virada. Justamente, se no próximo episódio ela já chegar matando criancinha, vai ser uma chave virada. Mas, eu acho que a temporada ela foi conduzindo esse processo. E se eles mantiverem isso, ao final da segunda temporada, você pode esperar qualquer coisa da Rhaenyra. Eu acho que eles vão, assim, no livro tem uma coisa que acontece logo depois disso, não vou dar spoiler aqui, que é muito pesada. Não é muito bem ela que faz, né? Eu acho que vão apartar isso, até da pessoa que fez no livro. Eu acho que vão jogar nas costas da amizade. Vai ser o Daemon. Vão manter o Daemon. Não. Vamos falar do episódio 10. Então vamos. Uma das cenas mais polêmicas da série. O Daemon vai e enforca a Rhaenyra.
quando ela começa a fazer sobre essa bendita profecia, eu me perguntei, essa cena foi necessária? Do Daemon? E dela? Assim, eu acho que necessária, não era necessária, mas estando lá, eu acho que faz coerente com a personalidade do Daemon. Porque que nem eu tava falando da cena da coroa lá. Eu acho que naquele momento passou pela cabeça dele ele se tornar o rei. Ele assumir. Eu acho. Eu não acho. Então, ele, durante toda a temporada, ele tem esse negócio, eu sou o segundo filho. E a Rhaenyra fala pra ele, tipo assim, o Viserys nunca te falou da profecia, ou seja, ele nunca te viu como herdeiro. Então... Mas ela fala isso depois que ele enforcou. Não, mas eu tô falando na construção do personagem no geral. Ah, tá. Mas eu acho que essa questão dele de rejeição... A gente vê uma pessoa que tá sendo podada, assim, na cabeça dele, tá? Ele tá sendo podada do poder, que é sempre o segundo. E ele é uma pessoa que quer a guerra, quer o caos. E a gente vê a Rhaenyra, que é a pessoa que deveria estar mais brava com tudo isso, querendo ser diplomática, na cabeça dele, tá? Ela deveria ser violenta, né? Não que isso justifique a agressão, nada justifica, tá, gente? Mas eu acho que na cabeça dele, que já é uma cabeça meio deturpada, né? Que já fez coisas horríveis, não passa pelos panos. Tem uma justificativa, eu acho que no personagem dele. Eu acho não, Franço, porque se a gente lembrar o episódio 6, o Daemon já estava em outra vibe. Ele queria ficar... Era Pentos? Era Bravos? Eu não lembro agora. Pentos? Ele queria deixar essa vida toda. E a Laena convence ele que não. Eu acho que no começo da série, ele era muito essa questão, tanto que eu achei que o personagem começa a mudar em algum sentido. Alguma coisa desperta nele. A Rhaenyra vai confrontá-lo em Dragonstone, até que tem a fatídica cena dele com o Viserys na Sala do Trono. Eu acho que a partir daquilo, ele pode ter começado a caminhar em outro sentido. Não, que pra mim parece que o Daemon do episódio 6, ele meio que sumiu. Parece que, tipo, ele tava lendo, estudando, e quando ele voltou pra Westeros, eu não sei se é, tipo, uma influência negativa, é isso que o roteiro quis passar, ele meio que esqueceu tudo isso, né? Ele virou o Daemon do 5º episódio. Até a participação dele não foi tão presente nessa segunda parte, né? Foi. O começo da série teve muito mais Daemon. Ele teve um episódio só dele. Então, eu não sei. Parece que o Daemon do episódio 6 foi meio que engolido ao longo da temporada, né? Ele tava, tipo assim, com a Laena, e depois ele fala que, né, ele tava num relacionamento que ele não amava ela, né? Ele meio que... Sim. Tava... complicado, né? Bem, né? Talvez seja, de novo, né? Soubesse mais da relação dele com a Laena, fizesse um pouco mais de sentido. Sim. Mas... é uma cena complexa, realmente, né? É uma cena fácil. Só ficar incomodado mesmo se a série deixasse de lado. A Rhaenyra realmente ela não fala nada sobre isso, e o Daemon também não. Sabe que eu acho que isso vai acontecer? Eles não falam nada. Isso eu acho problemático. Porque a ação tem repercussão, é uma ação de graça. Eu gostaria que tivesse uma repercussão, assim. Já não ter um episódio me incomodou. Mas se isso não impactar em nada na série, aí perdeu todo sentido. Eu espero que tenha, né? Já que nós sabemos, assim, pelo livro, se eles forem seguir, um evento que acontece logo em seguida, tipo assim, dias depois. Então, eu acho que o tempo não vai passar muito. Sim. Então, eu gostaria que eles comentassem sobre isso, né? E assim, no livro, depois talvez tenha uma justificativa, mas vai ser muito depois, né? Muito depois. Muito tempo. Então tem que ter uma discussão agora sobre isso. Exato. The only thing that could tear down the house of the dragon was itself. A gente pode avançar e falar do ponto máximo do episódio, né? Tivemos coisas visuais muito bonitas, a mesa pintada, a coroação da Rhaenyra foi muito boa. A do Aegon também foi muito boa. Ambas as coroações. A dela foi maravilhosa. A do Aegon também não gostei muito. A Rhaenys, né, ponderando se ela ia apoiar ou não. Sim. E a Rhaenys nunca ajoelhou pra ela, né? Isso que Pô, a mulher era a rainha que nunca foi, né? Ela também é rainha. Exato. Mas aí nós tivemos o ponto máximo, que foi o pessoal partindo, né, para conseguir aliados pelo reino, e o pequeno Jaehaerys foi enviado para a Ponta Tempestade. As pessoas são voltadas do Twitter. A Casa Baratheon. Não, sério, tanta gente que xingou a Casa Baratheon. Mas, chega mesmo à parte, eu achei o castelo deles muito bonito. É bonito? Muito bonito. Me surpreendeu que fosse uma coisa tão bonita, sinceramente. Eu pensei que ia ser uma pocilga. Uma torreta. Uma torreta, mas era uma coisa até que bem imponente. Era. E tivemos a cena do um olho por um olho. A famigerada cena, né? Que eu acho que a essa altura todo mundo já sabe, né? Porque tanto de comparação que teve é que no livro, realmente, o Aemond, pelo que parecia, queria matar. Não, né? No livro, pelo que parecia... Não, o livro ele quer. É que assim, no livro não é a cabeça dele, né? Então, assim, supõe-se que ele queria matá-lo. Mas, assim, e na série, parecia que iria seguir esse caminho, até a última cena. Eu acho que existem argumentos contra e a favor dessa cena. No livro,
temos algumas questões que defendem essa cena. Primeiro, no livro, uma das filhas do Lord Baratheon, ela meio que dá uma provocada forte ao Aemond. Ele meio que é conduzido a isso. Cortaram isso, eu gostei. Não precisava. Então, não é que no livro ele também queria 100%. Ele é conduzido, né? Então, ok, ele também não querer 100% na série. Outra coisa. A Veiga não obedeceu. Em Guerra dos Tronos, especialmente o livro 5, Dança dos Dragões, olha que a Daenerys, hein? Que era uma exceção em várias coisas. O Drogon não obedecia muito bem a Daenerys. Tanto que no livro vai ter que dar umas chicotadas no dragão pra que ele obedeça, saia daqui. Na série mostra também a Daenerys não conseguindo controlar ele no começo. Exatamente. E até no primeiro episódio de House of the Dragon, o Viserys fala assim, a gente não controla os dragões. Os dragões não são escravos. Acharmos que a gente controla os dragões. Exato. Então, existe argumento a favor de tudo isso. E até pro dragão do Jace não segui-lo. O Arrax. Exato. Mas o grande problema é, ele não queria matar. Ele pegou a maior besta de guerra do mundo e saiu perseguindo o inimigo em uma tempestade. Qual era o objetivo? O dragão que é um prédio, né, na realidade. Exato. Ele queria o quê? Ele queria o quê? Eu, assim, depois que assisti o episódio, eu meio que relevei. Mas aí eu fiquei pensando sobre isso, o Osmo também falou, né? E, tipo assim, além de ele perseguir o outro, ficar rindo da situação. Deleitando, exatamente. Ele lá no castelo tinha pegado uma faca, vamos tirar o seu olho. Exato. Sim. Ele queria o quê? Ele queria com a Veigar arrancar o olho dele. Milimetricamente, né? Tum. Ia fazer só tum. Aí depois ele ficou igual o Fábio Porchat. Ah, mas não era pra matar. Ah, por favor. Eu acho que na série ficou meio bizarro, assim, porque ficou muito sketch de comédia. Ou eu não sei se a série quis falar, tipo assim, ele foi tomado por um roupante de raiva e só depois ele percebeu a merda que ele fez. Não sei se foi isso. House of the Dragon tá cheio de coisas sem querer, tipo, as pessoas sem querer. Isso foi sem querer. Esse é o problema também, né, gente? Eu, assim, coisa do sem querer, isso pra mim eu acho um dos artifícios mais bobos de roteiro, eu acho do sem querer. Agora foi sem querer. Então. É Chaves. Todo mundo é Chaves? Eu acho que, pra mim, vendo o Aemond, né, da série, eu acho que se ele quisesse matar, eu acho que faria jus ao personagem. Eu não acharia como uma quebra. Não, e porque a questão do olho por um olho é uma das bases do Aemond, sabe? Até na série. Episódios dessa questão do porco, o terror rosa, a relação dele com o dragão, o episódio 7, né, que foi muito sobre ele. Isso faz base do personagem. É uma questão essencial. Como que vai ser agora? Ele fez sem querer. Aí vai ter a vingança. Isso que eu acho que pode ser interessante. Porque eu espero que mantenham esse ponto que nós vamos dar spoiler. E como é relacionado a uma certa pessoa que a série desenvolveu, etc e tal, isso pode dar uma coisa no Aemond. E talvez aí justifique, igual vai justificar pra Rhaenyra, justifique muitas das cagadas que ele vai fazer por Westeros. Exato. Então, tipo, uma coisa tem que justificar a outra, né? Pra, num ciclo, ninguém meio que estar errado. Todo mundo foi levado a isso. Exato. Não sei. Eu acho que poderia, né, ele ter matado, né? E até o que o próprio Osmo disse em off, a gente tava falando. Ele falou, tipo, dá pra mostrar outros contornos do Aemond bons, né? Sim. Além, tipo, de ele querer isso. Até isso a gente é teoria, né? Não é comprovado essa relação que ele teria com a Rhaelena, né? Até agora. Muita gente Mas a série, sério, isso o autor mandou muito bem. Um olhar que ele dá pra ela, você vê tudo ali. Tudo ali. Isso é você mostrar as nuances do personagem. Livro, né? Não tem Exato. Outra criação da série. E outra criação excelente. Quando a Rhaenys emerge no Fosso dos Dragões, no episódio 9. Ele pula na frente da Rhaenyra pra proteger ela. Isso não é você mostrar um outro lado do personagem? Sem contradizer ele? Pode ser um amor de irmão, né? Também, né? Não vamos ignorar, né? É que assim, amor de irmão entre os Targaryen normalmente significa outra coisa, né? Então. Tanto que ele, no episódio 7, quando ele fala com o Aegon sobre a irmã, ele meio que queria casar com ela. Há indícios na série de um romance, né? Até a própria Daenerys, nos livros, queria casar com o irmão dela. Maluco, então é Targaryen. Targaryen é isso aí. Sabia que iria casar, mas acho que ela nunca quis, né? Acho que quando ela falava alguma coisa, enfim. Mas é esse irmão, esse amor confuso. Pode ser uma... vamos esperar. Mas você vê mais alto, como que é uma coisa boa e não contradiz o personagem. Não, e até o personagem, eu acho que aquela coisa do 9º episódio, ele querer o poder e ele tá mais preparado, foi um pouco jogada. Eu até passo pano porque realmente foi muito pouco tempo, assim, realmente não liguei. Mas a gente viu que, tipo, ele tá cumprindo o dever, ele é um homem que, assim, não... Sim. Ele não é ambicioso, porque se ele fosse ambicioso, ele poderia ter falado pro Aegon, vai embora, eu assumo. Ele falou, não, vou cumprir meu dever, vou levar ele, sabe?
E o Aegon, ele tinha a vida que o Aemond queria, e mesmo assim ele foi fiel. Isso não, olha as camadas que você você cria. matar o Aegon. É tipo, o próprio Aegon tava falando, me deixa embora. Não deixava ele embora. Exato, e você vê, o cara era fiel à casa, fiel à mãe e ao avô, fiel até o próprio Aegon, né? Isso, é uma babaca. Exato, isso cria camadas no personagem. Como uma cebola. Como o burro do Shrek. Como uma cebola, exatamente. Exato. Aí teve essa outra camada aí do sem querer. Sem querer querendo. Vamos ver como que a série vai resolver isso. Quero ver. The only thing that could tear down the House of the Dragon was itself. De qualquer maneira, só voltaremos a falar sobre Hotted em 2024. Infelizmente. Mas então vamos fechar nossas conclusões sobre essa primeira temporada, pensando nos 10 episódios. Eu acho que foi uma boa temporada, eu gostei. É que nem eu falei, durante todo o programa, né? Bons personagens. Eu acho que teve algumas coisas, por exemplo, que eles foram correndo e ficou meio sentido, né? Que nem a gente falou do 5º episódio, que o Criston Cole mata um cara e não acontece nada, né? Sim. Então isso talvez aconteça com o Daemon batendo na Rhaenyra, não vai dar em nada. Então, tem coisas que eles acabam perdendo porque eles querem fazer a coisa muito rápida para as pessoas não falarem que está além, né? Isso eles falaram, isso aí saiu da boca de entrevista e eles falaram que eles tinham medo de achar que está lento. Então isso foi proposital, ser muito exato. Rápido. Então isso eu acho que foi a grande sina junto com a profecia, mas eu gostei muito da série, eu acho que ela tem muitos bons momentos. Não é uma série cansativa, são 10 episódios super prazerosos, assim, de assistir, né? Não que seja fácil, mas que seja rápido. Leve. Não seja de leve, assim, de leveza, de temas. É uma violência terrível. É prazeroso de você assistir, de acompanhar. Então eu gostei, acho que é uma barta acerto. Eu acho que o maior acerto, os dois maiores acertos de House of the Dragon são, primeiro, na verdade, gira em torno de um tema que é, a série mostrou que veio. Né? Mostrou. A gente tem tantos spin-offs e tantas coisas que são só pra, assim, não que a série também não seja pra ganhar dinheiro, com certeza, mas que são só pra puxar, né, uma trama famosa. Por exemplo, é a mais fantástica, se a gente fala, né, de Harry Potter, qual que é a utilidade, né? É só pegar Hobbit, não se esqueça do Hobbit. Também, não vou negar. Já House of the Dragon conseguiu tanto mostrar o que veio no sentido de adaptação, quanto de série derivada. Não é perfeita. Muita gente ficou falando, né, qual temporada você acha melhor, né? A primeira de Game of Thrones ou a primeira de House of the Dragon? Eu ainda acho a primeira de Game of Thrones. A primeira de Game of Thrones é melhor. Bem melhor. Mas, eu acho que por causa dessa questão de consequências, tipo, lá tudo é muito encadeado, assim, não tem muitos saltos, né? Então é um roteiro mais amarrado, né? E nada é muito à toa. Não tem essas coisas meio perdidas que House of the Dragon tem de vez em quando. Exato. Mas mesmo assim a série é muito boa. Ela sabe que o brilho dela não é, por exemplo, em muitas conspirações, essas super tramas que Game of Thrones tinha, essa questão, né, das casas, etc e tal, que nem tem isso. O brilho dela são os personagens, e isso a série sabe fazer, na maioria das vezes. E a Moel também sabe que o brilho dela tá pra depois. O brilho dela não tá pra agora. Exato. Pelo material original, pelo menos, ela sabe que o que as pessoas querem ver tá pra depois, não tá agora. Exato. Game of Thrones, não. O Martin fez com que desde o começo podia não haver guerra, mas havia confusão. House of the Dragon tá esquentando. Esse fogo, esses dos dragões ainda vão lançar muito fogo. E estaremos aqui para comentar. Exatamente. Daqui 2 anos. Mas vamos para o quiz? Vamos. E agora, o quiz. Pergunta que vale R$1 milhão. Não consegue, né? A minha frase no início do programa, muito tempo atrás, foi: a sucessão será contestada, facas surgirão. Eu acho que essa frase é de Rhaenys. Acertou, nossa querida rainha que nunca foi. Olha só. Já minha frase foi a seguinte: sonhos não nos fizeram reis. Os dragões, sim. Como não, né? Não ser da pessoa, né? O mais questionável de Westeros, né? Do Twitter. Gente que ama, gente que odeia, gente que fala que quer casar, gente que fala que quer matar. Daemon Targaryen. O príncipe canalha, exatamente. É isso, né? Matt Smith. Mais brevemente falando agora, eu não sei que eu me perdi, mas falando sobre Emmy, essa série vai se dar bem no Emmy, tenho certeza. Também acho. Vai série de drama, Olivia Cook e Paddy Considine, que é... ele principalmente. E Viserys, né, respectivamente. Eu acho que eles estão bem. Emma Darcy, eu também diria. Eu, assim, não sou o maior fã da atuação do Matt Damon. Não acho ele, tipo assim, nossa, o melhor ator da série. Ah, Matt Damon. Matt Smith. É um pouco canastrão, às vezes. Eu não acho ele, tipo assim, que nem muita gente fala, nossa, o melhor ator da série. Não.
É o Pedro. Isso eu achava desde o começo. Mas eu acho que ele vai ser um tipo de coisa. Ele vai ser meio Peter Dinklage, imagina. Ele vai ser o tipo de personagem que as premiações vão comprar, me parece. É que no caso do Peter Dinklage, realmente talvez fosse a melhor atuação. Eu também acho. Mas é que ele parece o personagem que premiação gosta, assim. Parece. Indicação, acho que ele consegue. Também Vamos acho. ver, né? Como vai ser o M 2023, mas sobre isso, e também sobre a questão, que a gente nem falou muito sobre isso. Essa disputa que a internet criou. House of the Dragon, Anéis de Poder. Quem venceu? Nós vamos falar sobre isso e muito mais no nosso próximo podcast sobre a guerra dos streamings, que ainda virá esse ano, mas não vamos prometer datas nem nada. Hoje nós vamos falar sobre esse giro aí dos últimos meses, desde o nosso último programa. Teve novidade na DC, novidade na Marvel, uma novidade de um monte de lugar. E com certeza vamos falar sobre isso. Coisas mais baratas, né, da Netflix. Então, muita coisa pra comentar. Sim. Mas, enquanto isso, você pode nos seguir nas redes sociais, nos seguir aqui no podcast, dar 5 estrelas pro nosso podcast lá no Spotify, se você tá no Spotify, que nos ajuda muito. E no nosso canal principal, Série Stalker, muita coisa está lá, a gente comentando sobre várias outras séries que estão por aí. E é isso. De forma geral, foi isso. E você deveria estar maratonando.